Faz auê, barulho. Estamos ao vivo já? Isso aí, então vamos começar a nossa aula, né, para a Polícia Federal, nossa terceira aula de informática, né, visando os conteúdos aí cobrados no edital. E a última coisa que a gente falou na aula passada foi a respeito da função PROC-V, né? Então, só para relembrar, PROC-V é aquela função que vai trazer uma procura na vertical. Você tem que lembrar que lá no PROC-V nós temos, né, o valor exato e o valor aproximado. O valor exato ele pode aparecer, né, com o fator 0 ou escrito falso. E o aproximado vai aparecer escrito verdadeiro ou número 1. É isso que a gente tem que lembrar a respeito da função PROC-V, beleza? Hoje a gente começa com uma questão aí do Excel que ele traz a parte teórica, as coisas que estão presentes dentro da guia página inicial, ele menciona aqui nessas afirmações, então ele fala lá, ó, no Microsoft Excel em português, a partir da guia página inicial, para que um texto colocado em uma célula selecionada quebre linha automaticamente, de forma que fique visível em várias linhas da célula, utiliza-se a opção quebrar texto automaticamente. É verdade? Né? Você lembra que lá no Excel, em página inicial, nós temos lá um ícone que permite que, quando você tem um texto que invada uma próxima célula ao lado, no caso, você não quer que esse texto vá para a próxima célula. Você quer que, independente do tamanho do texto, ele fique concentrado naquela largura da célula. Para isso, você utiliza uma ferramenta lá chamada quebrar texto automaticamente. Isso está certo ou está errado? Correto, tá certo, é verdade. Você tem lá esse íconezinho, né? Dentro de página inicial, num grupo chamado alinhamento, né? Lá no grupo alinhamento do Excel você tem essa ferramenta. E aqui, no item 2, combinar duas ou mais células para criar uma nova célula maior, utilize a opção agrupar. É verdade? Mesclar células, então tá errado. Mas o agrupar existe sim, todo o pacote Office, mas é para agrupar o quê? Objetos, não células, né? Então, você pode agrupar sim qualquer objeto que você coloque, seja no Excel, no Word ou no próprio PowerPoint, tá? Deixar as células que contêm valores menores do que 5 em um intervalo selecionado com a cor vermelha, pode-se utilizar as opções disponíveis a partir da opção formatação condicional. Certo? Está correto, é isso mesmo. Então lembre-se, formatação condicional é aquela formatação que permite que a gente possa colocar dentro de um resultado de uma célula uma formatação diferente, né? Então uma formatação seja de cores ou qualquer outra coisa que você queira colocar. Beleza? Aí a gente vem e chega em umas afirmações a respeito de funções no próprio Excel. Então, a função do Excel que retorna a data atual no formato dia, mês e ano é igual hoje. É verdade? Correto, é verdade. E se fosse a data de hoje mais o horário? Que função seria? Agora! Muito bem, isso aí. Então a função agora vai trazer a data e a hora, beleza? Segue o bonde e aí a gente entra nas afirmações sobre as funções já vistas, né? Então ele traz lá, ó, dentre as funções disponíveis no Microsoft Excel em português, estão classificadas na categoria das funções matemáticas e trigonométricas. Algumas dessas funções são descritas a seguir, ele diz lá. A função arred arredonda um valor numérico real para um número especificado de casas decimais. Por exemplo, se a célula 1 contiver 23,7825 e se deseja arredondar esse valor para duas casas decimais, poderá ser utilizada a fórmula igual arred a 1,2. Verdade? Verdade. Verdade, tá certo, né? E aqui é bom a gente, né, salientar que quando o CESP traz a opção poderá, ele não está dizendo que é a única forma, porque eu posso arredondar de outra forma. Eu não preciso necessariamente trabalhar com arred, eu posso trabalhar de outra forma. Vocês aprenderam que a gente pode trazer o arredondamento
pressionando apenas os botões presentes ali, diminuindo as casas decimais. Não que isso vai interferir no resultado, mas eu estou arredondando. De qualquer forma, eu estou arredondando. Agora, a função arred interfere no resultado. Isso é, se a gente coloca, por exemplo, para arredondar uma média de um aluno, e colocamos aqui, ao invés de trazer 2 casas decimais, 0 casas decimais, o valor vai ser alterado. Então, quer dizer, se eu vou lá nos botõezinhos, eu consigo mexer no valor exibido. Agora, se eu vou aqui no arred, o arred mexe no resultado. Então, imagine só, numa tabela que a gente fez durante as aulas, se o aluno foi, feita a média dele, deu lá 4,9. 4,9, eu vou lá, diminuo uma casa decimal, vai ficar sem casa decimal, ele já vai arredondar para 5. Só que, a gente joga uma função C lá para descobrir se o cara está aprovado ou reprovado, a função C vai dizer que o cara está reprovado. Por quê? Porque eu só mexi no botãozinho. E o botãozinho interferiu no valor exibido, não no valor da célula. Agora, se eu colocasse o arred por cima, aí sim, aí eu teria uma interferência no resultado. E aí a célula teria como resultado o 5 e o moleque estaria aprovado mesmo. Tá? Aqui no item 2 ele diz: a função soma C soma os valores em um intervalo que atende aos critérios especificados. Por exemplo, suponha que o intervalo de células de B2 até B25 contém números e se deseja somar apenas os valores maiores que 5 deste intervalo. Para isso, é possível usar a fórmula igual soma C, B2, dois pontos, B25, ponto e vírgula maior que 5. Verdade? Correto! A função soma C, ela não tem a obrigatoriedade de ter o que o intervalo soma. Se ele não traz o intervalo soma aqui, subentende-se que o intervalo soma vai ser o mesmo que o intervalo do critério. Tá? Então, correta afirmação. E aqui, a função exp calcula o resultado de um número elevado a uma potência. Por exemplo, para calcular 98,6 elevado à potência de 3,2, é possível utilizar a fórmula igual a xp 98,6, 3,2. Isto, exatamente. Então vamos até destacar aqui, né, para o pessoal de casa ver. Então, a partir do momento que a gente tem dentro de uma função 2 pontos e esses 2 pontos não estão entre células, está errado. Porque todo o parâmetro, né, de função se separa por ponto e vírgula e não 2 pontos. Esses 2 pontos aí não utiliza a função. A função está descrita corretamente, mas aqueles 2 pontos estraga a função inteira. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que ficar muito atentos no CESP é justamente isso. Principalmente quando ele traz ali uma função para que você analise se a função está fazendo o que ele quer, né? Dentro de uma situação, de um case que ele passa para você. Observe sempre se aqui, né, o que separa os parâmetros da função está com o ponto e vírgula e não vírgula, porque eles colocam vírgula também ali na situação. Então você tem que ficar muito esperto com isso. Outra coisa, não esqueça que quando você tiver qualquer texto dentro de uma função, obrigatoriamente tem que vir acompanhada de aspas. Né? Se não tiver aspas, também a função ela está inutilizada. Nesse caso aí, errado. Beleza. E agora vamos falar da função concatenar. Né? Então você tem aqui, seja uma planilha do Excel com os seguintes valores, você tem os valores ali e o resultado da função concatenar. Concatenar quer dizer juntar texto, né? E aqui a gente tem 2 funções também de texto para aprender. Uma função chamada direita, né? Que vai pegar um texto que está mencionado em uma célula, no caso aqui a célula G4, né? E esse 3 corresponde à quantidade de caracteres que será, no caso, extraído do texto que está em G4. De que lado? Direita. Né? Então, a função direita é uma função de texto que vai extrair uma parte desse texto que está ali mencionado na célula G4, só que ele vai trazer a quantidade de caracteres ali que está mencionado. Então, G4 quem é? Joana. 3 caracteres da direita, os 3 últimos caracteres da direita, quem que ele vai trazer? A Ana, beleza. Então, Ana vai ser a função direita. Se existe função direita, existe função esquerda. Se fosse esquerda, ele ia trazer o quê?
Joa, né? Então, veja, lá em função direita, ele trouxe pra gente o quê? A Ana. Então tá. Então aqui nós temos a Ana. Beleza. A outra função aqui é a função extrair texto. Então ela tem exatamente esse nome. xt.texto é para extrair texto. Então é uma função que vai extrair o texto em uma célula que possui o texto, no caso G1. G1 ali é Mariana. E aqui ele traz quais são os parâmetros da extração. Então ele vai trazer para você qual é o caractere inicial, no caso, caractere 1, e a quantidade de caracteres que será extraído a partir do caractere inicial. Então aqui, quem é o caractere 1? M. Ele quer 5 caracteres, então o que ele vai extrair? Maria. Né? Então, a partir do caractere 1, que é o M, eu vou pegar 5 caracteres. Então, eu vou pegar o M, o A, o R, o I e o A. Portanto, ele vai trazer Maria. Então, o resultado da concatenação vai ser a Ana, que a gente encontrou aqui, mais a Maria, que a gente encontrou lá. Né? Então, Ana Maria traz ali o resultado. A afirmação está certa ou está errada? Está certa. Se fosse ali, em vez de 1, 2, ia começar no A. Isso, se ao invés de aqui ser 1 fosse 2, ia começar no A. Aí traria o quê? Ariane. Né? Porque eu preciso de 5 caracteres. Beleza? Tudo bem? Só que a função concatenar também tem o operador de concatenação. Esse operador de concatenação é o e-comercial, né? Então é uma dificuldade muito grande em fazer o e-comercial, mas está aí. Então o e-comercial é o operador de concatenação. Então se eu tiver isso aqui no Excel também, ó, aspas, né? Claro, o igual, Maria, ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai fazer a concatenação de Ana e Maria, certo? Agora, a Microsoft, ela está abandonando o nome concatenar. Nas versões mais recentes do Excel, nós temos a função concat, tá? Então, se cair na tua prova o concat, não acha que você está sendo íntimo do Excel. Não, não é isso não. É que a Microsoft resolveu deixar de lado o concatenar, mas ele ainda funciona. Mas provavelmente no próximo pacote Office já não existirá mais o concatenar, vai passar a existir apenas o concat, tá? Então se aparecer concat na tua prova, beleza, tranquilo, é a mesma coisa, é o concatenar. Tem o conc? Não, o conc não tem. Igual do calc? Não tem. O conc não tem. Então a gente tem o concat. O concat, isso nas versões mais modernas, a gente está falando de 2016, né? Aí sim você vai ter o concat. Agora o concatenar ainda está presente na versão atual, mas existe uma tendência de que não tenha mais, beleza? Tudo bem? Então, seguindo adiante, a gente chega aqui em mais uma questãozinha que envolve aí essas funções de texto. Então você está vendo lá, ó. Na célula 1 de uma planilha criada com o Excel em português, há o texto edital número 01/2015 de abertura de inscrições. Na célula B1, para extrair desse texto apenas 01/2015, utiliza-se a fórmula igual xt.texto a 1, ponto e vírgula 11, ponto e vírgula 7. É verdade? Isso está correto? E aí? Todo número que estiver acompanhado de texto é texto. Não tem um espaço entre o número e 1, né? Tem sim. Precisa ter. Então é assim. A função extrair texto, ela vai trazer um texto que está em A1. A1 está escrito o texto, ele afirma. E depois ele diz, quem é o caractere inicial?
o caractere número 11. Então eu tenho que contar, né? A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu tenho espaço, 11. Aí começa no 0. E depois eu tenho 7 caracteres a partir do caractere inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a afirmação ela está correta. É isso aí. Então, ó, a função extrair texto é a função que precisa trazer a célula que contém o texto, caractere aqui no caso inicial e a quantidade de caracteres que será feita a extração. Tá? Então, ali no caso, correto. Beleza. Ig, olha só. Quando salvamos um arquivo no Word, ele recebe o nome de documento e é como se fosse a descrição do tipo de arquivo. E quando executamos o comando salvar no Excel, estamos criando uma planilha? Certo ou errado? Errado. Está errado. Então, o documento salvo no Excel não recebe a denominação de planilha, recebe a denominação de pasta de trabalho, porque dentro de uma pasta de trabalho eu posso ter várias planilhas. Então, nesse caso aí, errado. E esse item 2 aqui, ó, se escrevermos segue na célula B1 e clicando-se na alça de preenchimento arrastarmos o mouse até B10, obteremos como resposta na célula B3 o valor segue. É verdade? Certo ou errado? E aí? Vai ser 4, tá errado, porque ele vai fazer uma sequência lógica. Então, a partir do momento que você usa a alça de preenchimento, quando você tem ali escrito segue, ele entende que segue é segunda-feira. E aí, quando você arrasta, ele faz a sequência lógica. A mesma coisa aconteceria se fosse Jan. Aí ele faz a sequência dos meses do ano, né? Então, isso daqui trata-se de uma referência chamada relativa. Então, quando ele faz uma sequência lógica, a gente está fazendo o uso da referência relativa. Lembrando que a gente tem mais 2 tipos de referência. Então, a gente acabou de falar da relativa, mas nós temos a referência mista e a absoluta. Não é isso? Beleza. A referência relativa, a gente pode associar a uma célula comum. Por exemplo, pode ser igual a 1. A 1 é uma referência relativa. Se eu arrastar para baixo, vai fazer a sequência A2, A3, A4, A5, A6. Se eu arrastar para a direita, ele vai fazer B, C, D, E e assim por diante. Não é isso? Eu só não posso arrastar aqui no exemplo que eu coloquei para cima e para a esquerda, porque eu não tenho células, né, que comecem com 0. Então não existe lá, por exemplo, A0. Não vai dar. E também não tenho uma coluna antes de A. Então, quando isso acontece, aí você tem o erro de referência, né? Então aqui é o ref, né? Então, a partir do momento que você tem o ref, erro de referência. Se você arrastar esse camarada para cima ou para a esquerda. Agora, a referência mista. A referência mista, ela vai aparecer para você de 2 maneiras. Eu posso ter o cifrão aqui ou eu posso ter o cifrão aqui. A posição do cifrão determina aquilo que vai estar travado na célula. Então, o cifrão próximo à letra, trava a letra. O cifrão próximo ao número, trava o número. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, né, a coluna travada e embaixo a gente vai ter a linha travada. Então, quando você fizer o uso, né, do Ctrl+C, Ctrl+V ou de arrastar, ele vai aplicar a referência mista nesse caso. E por fim, a referência absoluta é, como o próprio nome já diz, absoluta. Então, quando você tiver a presença do cifrão, tanto para a coluna quanto para a linha. E aí, no caso, onde quer que você copie, será a mesma coisa, tá? Então, essas são as referências, tanto para Excel quanto para Calc, tá? Seguem o mesmo padrão. E ali, no caso, estando com o valor 35 na célula A3 e igual a 3 mais 3 na célula B3, o resultado de A3 mais B3 será 38. É verdade? E aí? O que você acha?
70 aí? 70 aí? 35 mais 38. Então vai dar? Opa! Ah, bom! 73, pô, não me assusta. É isso aí, então tá errado. Por quê? Nós temos aqui o 35 é o A3. E A3 mais 3 é B3. Então é 35 mais 3. Então eu vou ter 35 mais 38. O resultado seria 73 e não 38. Por isso que a afirmação está errada. Belezinha? E aqui? Bom, a alça de preenchimento é utilizada para completar sequências de texto ou copiar fórmulas atualizando suas referências. Essa atualização não ocorreria numa referência de modo que ficassem fixas linha e coluna da mesma se precedêssemos cada parte da referência com um cifrão. Exemplo, cifrão A, cifrão 3. Verdade? Pô, verdade, tá na lousa, né? Então, a partir do momento que você tiver a presença dos dois cifrões, significa que você vai ter ali uma referência absoluta. Então, no caso, ficando fixa linha e coluna. O zoom do Excel atinge um mínimo de 10% igualmente ao Word, mas o seu valor máximo difere, sendo de 400%. É verdade? É verdade, cara. Então, aí você tem que lembrar que o zoom do Word é 500%, né? O do Excel, 400%, ok? No 6 diz lá, quando queremos inserir uma função no Excel, devemos indicar ao programa que o faremos através da inserção de um igual antes da expressão. Correto? Sim. Correto. É isso mesmo. Claro, você pode começar com outros símbolos também, né? O sinal de mais, sinal de menos, né? Também temos o arroba para funções, ok? Porém, o igual sempre estará presente. Na hora em que você efetua lá o cálculo, a confirmação do cálculo, o igual vai ser colocado ali na sua própria função ou fórmula, né? Beleza. O aplicativo Excel da Microsoft, em suas diversas versões, inclui 4 diferentes tipos de operadores de cálculo, que são aritmético, de comparação, de concatenação de texto e de referência. Verdade? Sim ou não? Correto, é verdade. Agora, quais são os operadores aritméticos, você lembra? Então, os operadores aritméticos, potência, né? Então, o símbolo da potência, multiplicação, divisão, soma, subtração e porcentagem. Esses são os operadores aritméticos. E os de comparação? Nós temos o sinal do maior, do menor, maior igual, menor igual, o próprio igual e o diferente, que é assim, né? Então esses são os de comparação ou lógicos, porque pode aparecer como lógicos também. Tanto faz, operadores lógicos ou operadores de comparação. Concatenação de texto, qual que é? O de concatenação de texto é difícil de fazer, é o e-comercial, mais ou menos assim. E temos o de referência. O de referência, você acabou de ver. O de referência é o cifrão. Então, você tem aqui o cifrão. Então, esse é o operador de referência. Então, quando você trabalha com esses operadores, você vai ter influência em cálculos em uma fórmula ou uma função. Belezinha? Tranquilo? Joia? Alguma dúvida em relação ao Excel, algo que você queira trazer à tona? Não? Excelente. Então, declaro o fim ao Excel e entramos no PowerPoint. PowerPoint, vamos falar um pouquinho a respeito desse programa de apresentação de slides, né? Então tá lá.
PowerPoint ele vai trazer aqui para você alguns elementos bem importantes. O primeiro elemento que a gente tem que destacar é o próprio slide. E o PowerPoint na versão 2010 ele vai trazer para você a opção de inserir um novo slide em página inicial, porque ele não está presente em inserir, tá? Agora, nas versões 2013 e 2016, aí ele está presente tanto em página inicial quanto dentro de inserir, tá bom? Então, a partir das versões atuais, para inserir um novo slide, eu também tenho, além de ter em página inicial a opção novo slide, também tenho dentro de inserir. E quando a gente insere um novo slide, ele vai trazer para a gente o que a gente chama de layout. O que é? Um formato já pré-determinado para os slides que serão trabalhados, né? Então é assim, uma coisa que a gente tem que lembrar. Não é possível escrever diretamente no slide, é preciso que você tenha elementos para serem trabalhados e aí sim você consegue colocar as coisas nos slides. Então, se eu quero escrever, eu preciso de uma caixa de texto. Então, se você não quer ter o trabalho de procurar essas ferramentas em separado, clicando em inserir e localizando onde estão essas ferramentas, você pode optar por layouts prontos. Esses layouts já vão trazer para você as ferramentas que você vai utilizar na construção do seu slide. Então você já está vendo aqui situações onde que eu tenho caixas de texto e também outros elementos que eu posso utilizar ali na construção do meu slide, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de layout, tá? Depois nós temos aqui a guia mais importante do PowerPoint, que é através dela que a gente vai fazer a inserção dos objetos, né? Então, tudo que você precisa colocar no slide precisa ser inserido, né? E aí você tem os vários elementos que podem ser inseridos na sua apresentação. Uma das coisas que costumam ser inseridas com frequência em uma apresentação, né, de PowerPoint são imagens, claro. Então, toda a apresentação do PowerPoint precisa ter uma imagem. Você não vai colocar apenas texto numa apresentação do PowerPoint, porque se fosse para fazer texto, você usaria o quê? Um editor de texto, né? Então, um editor de apresentação visa o quê? Ter imagens, ter também conteúdos multimídia, onde eu posso também inserir um filme, se eu quiser. Então, tem a opção de inserir um vídeo e um áudio. Lembrando que o PowerPoint, quando faz a inserção desses elementos, o arquivo de áudio e o arquivo de vídeo precisam estar presentes, né? Então, ainda não existe a possibilidade da gente incorporar um vídeo da internet diretamente ao PowerPoint. Isso não quer dizer que daqui para frente a gente possa fazer. Então, ainda não está disponível esse tipo de recurso, mas se você quiser inserir um vídeo ou um áudio na sua apresentação, você pode. E cuidado com as limitações que eles podem colocar na prova, porque o SESC, ele gosta de fazer isso, né? Colocar limitações ao programa. Então, se eu insiro um áudio na minha apresentação, este áudio deverá tocar durante toda a apresentação. Isso está certo ou está errado? Está errado, porque ele não deverá tocar. Ele pode, se eu quiser. Se eu quiser, ele pode tocar. Mas eu posso determinar que este áudio termine no slide X da minha apresentação. Ou, se eu quiser, posso inserir outros áudios na minha apresentação, fazendo com que eles toquem na sequência de slides que eu determinar. Então isso daí varia de quem está montando a apresentação, tá? Quando você insere um vídeo, esse vídeo também precisa ser de um arquivo existente no seu computador. E aí você opta por exibir este vídeo em tela cheia ou não. Se você quiser, ele pode exibir dentro do layout que você escolheu ali na sua apresentação, né? Ou, se você quiser, você pode optar para que esse vídeo só seja reproduzido se você clicar lá no play, né, que vai aparecer lá dentro da apresentação. Aí fica ao seu critério, tá? Outros elementos que são importantes aqui na inserção, né? Nós temos um grupo chamado texto. Este grupo chamado texto traz todos os elementos que você precisa colocar na sua apresentação relacionados ao próprio texto. Então tem caixa de texto, tem word art, coisa que a gente não vai se estender muito a respeito disso, porque você já está acostumado a trabalhar
com isso em outros programas da própria Microsoft, do próprio pacote Office, né? Beleza. Aí vem as perguntinhas a respeito do próprio inserir, né? Então ele traz lá, ó, no PowerPoint 2010, sua configuração padrão, uma das formas de se inserir um slide na apresentação é seguindo a sequência página inicial, slides, layout. Verdade? É isso aí? É mesmo? Inserir um slide? É. Não, o layout mostra como eles estão. Percebi se eu não estou direito, inserir slide. Acho que o layout é a primeira página que aparece para você escolhe, não? Aí, olha lá, vou voltar na imagem lá para você analisar, né? Vamos voltar lá na imagem que tem a página inicial, que é essa aqui. Então, quando eu venho aqui, eu preciso clicar em slides e vou em layout para inserir um novo slide? Tem outra forma. Não. É novo slide. Layout está aqui. Novo slide. Tudo bem que se eu clicar aqui, ele vai trazer também os layouts para mim. Mas não é no ícone chamado layout que está ali sendo afirmado. Portanto, está errada a afirmação. Certo? Então, cuidado com esse tipo de armadilha, cara, que esses caras são terríveis nisso. E aqui, temos também uma guia exclusiva no PowerPoint para que você possa trabalhar com o que a gente está mostrando ali, o que a gente chama de design do slide. O que é o design do slide? É um formato pré-definido ali que você pode atribuir a todos os slides da sua apresentação. Então, se você tem lá 300 slides na apresentação e você quer colocar um tema nessa apresentação, você pode, sempre que desejado, né? Então, a partir do momento que você está construindo o slide, né, a apresentação, ou se você já montou a apresentação, você pode sim escolher ali um design. Só não esqueça do seguinte, que ele também pode chamar design de tema, é a mesma coisa, tá? Então, se eu quero inserir um novo tema na minha apresentação, eu não vou em inserir, eu vou em design, tá claro? E é também nesta guia que eu posso definir qual o formato da minha apresentação. Eu sou obrigado a trabalhar com uma apresentação do PowerPoint que fica sempre com o formato paisagem? Não. Eu posso mudar para retrato também, certo? Não é muito comum você trabalhar com uma apresentação do PowerPoint no formato retrato. Mas pode mudar o tamanho do slide também. Posso, além de aumentar o tamanho do slide para os padrões de folhas de sulfite que nós temos, nós também podemos trabalhar num outro tipo de exibição de apresentação. Por exemplo, a gente costuma fazer a apresentação seja num televisor ou através de um projetor. Aí, no caso, visa mesmo que a gente trabalhe com o formato paisagem. Mas eu posso fazer num totem, né? Que, no caso, não deixa de ser um televisor na posição vertical. E aí eu tenho que montar a apresentação daquela maneira, certo? E onde é que eu faço essa modificação? Também é na guia Design. Na guia Design eu tenho a opção de mexer nessas configurações no meu slide. Beleza? Continuando. Podemos reorganizar os slides sempre que necessário. Então, quer dizer, eu montei a minha apresentação e percebi que a ordem dos slides que eu montei não é bem essa que deveria seguir. Então, o que eu posso fazer? Posso, a qualquer momento, na própria miniatura dos slides, fazer o quê? Mudar a posição de cada um deles. Então, posso, além de mudar arrastando, se o caminho for muito longo para fazer essa alteração, eu posso trabalhar com as teclas de atalho. O Ctrl X para mover, né, e colar em qualquer outro ponto da minha apresentação. Também temos ali os botões principais, né, que você utiliza na sua apresentação. Você tem botões de controle na parte de baixo do slide, onde você traz aqui os modos de exibição que o PowerPoint trabalha. Temos o modo de exibição normal. O normal é aquele onde você vai enxergar o slide que você está editando e a miniatura dos slides ali no canto esquerdo. Temos o modo de classificação dos slides, o próprio desenho do ícone aqui já mostra o que ele vai fazer. Ele vai colocar os slides lado a lado para que você possa fazer uma classificação, ou seja, ordenar novamente se quiser. Temos aqui o modo de exibição de leitura.
O modo de exibição de leitura é aquele modo que o PowerPoint traz, onde você vai enxergar mais ou menos isso que você está vendo, porém, você vai ter uma barra de título aqui em cima e na parte de baixo você vai ter uma barra de status, trazendo para você a posição de qual slide você está, o total de slides que você tem na apresentação, botões para avançar e voltar e também todos esses botões disponíveis para que você possa mudar daquele modo de exibição sempre que desejar. E por fim, o modo de apresentação de slides, que é esse cara aqui. Este modo de apresentação de slides pode ser acionado através de uma tecla de atalho. Qual? F5. Então, se eu pressionar F5, ele vai trazer a apresentação assim, né, em tela cheia. Porém, a apresentação ela vai iniciar a partir do slide 1. Então, do primeiro slide, quando eu pressiono F5, a apresentação vai se iniciar. E se eu quisesse iniciar a apresentação a partir do slide atual, qual que seria a nossa tecla de atalho? Shift F5. Então, vamos lá. Veja aqui, ó. No PowerPoint, instalado em sua configuração padrão, as teclas de atalho para iniciar a apresentação de slides a partir do slide atual são Shift F5. Portanto, está correto? É isso aí mesmo. E se eu quisesse dar uma pausa na minha apresentação, exibindo uma tela em branco, eu tenho que pressionar uma única tecla no meu teclado. Você lembra que tecla que é essa? Letra C, isso aí, muito bem. Então, a partir do momento que eu aperto a letra C, eu faço uma pausa na minha apresentação para que quem estiver acompanhando não fique prestando atenção no que está escrito lá e volte sua atenção para mim, né? Então, eu posso fazer isso. Então, no caso, o palestrante pode dar uma pausa na apresentação pressionando apenas a letra C, lembrando que ele precisa estar no modo de apresentação. Se ele estiver no modo de apresentação, a letra C vai ser uma letra comum, certo? Para voltar, C de novo e aí é exibido a informação. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Né? Se eu apertar aqui o E, o que ele vai fazer? Ele vai sumir com o que está sendo exibido na sua apresentação. Então, o E, ele vai deixar a tela escura. Acho que fica mais fácil você lembrar, né? Então, para deixar a tela escura, como se eu tivesse desligado a apresentação, eu pressiono apenas o E. Para voltar, mesma história. O E volta e aí traz a apresentação à tona novamente, ok? Uma outra coisa que você precisa lembrar é que você também tem um laser point na apresentação. Para habilitar esse laser point, você precisa fazer a combinação do teclado e do mouse. Que tipo de ação que eu tenho que fazer para habilitar o laser point no PowerPoint? Ctrl e o clique, né? Então, a partir do momento que você está com Ctrl clique, aí, no caso, ele vai habilitar, né? Só que, se eu não tivesse estendendo a minha tela, né? No caso, eu estou estendendo, ele não vai trazer aí esta opção para que você enxergue. Mas você aí na sua casa pode abrir o PowerPoint, colocar na apresentação, manter o Ctrl pressionado e o clique. Claro, o clique ele tem que aparecer lá, vai aparecer um pontinho vermelho na sua tela. E aí, nesse caso, você está com o laser point do PowerPoint disponível para você. Alguém usa isso na sua vida? Ninguém usa isso, cara. Né? Ninguém vai usar. Mas, vai que cai na prova, cara, né? Então, fique atento a isso, tá? E aí, ó, que bacana, nós também temos, dentro de inserir, uma opção chamada formas, que são as formas geométricas, e dentro de formas geométricas nós temos ali os botões de ação. Esses botões de ação também são utilizados na apresentação. Então, a partir do momento que você escolhe um desses botões que você está vendo, uma ação vai ser sugerida na apresentação. E aqui que eu fiz? Eu coloquei todos os botões para vocês e numerei cada um deles, colocando o que cada um foi destinado a fazer na apresentação. E aí eu te pergunto, os botões número 1, 3 e 7 têm nomes e denominações diferentes. Qual a diferença do botão 1
para o botão 3. Retorna só um slide. E o 3 no começo da apresentação. Isso, 1 volta a um slide, né? Volta para o slide anterior. E o 3 volta para o início. E o 7? O 7 é retornar. O que o 7 faz? Retorna para onde? O último slide que você estava. Para o último slide exibido, né? Então, por exemplo, numa apresentação eu posso montar toda a apresentação a partir de botões de ação. Então, o que eu faço? Eu posso ir do slide 1 para o slide 2 e do slide 2 para o slide 5. E lá no slide 5 tem um botãozinho retornar. Muitas pessoas acham que retornar significa voltar para o início, e não é o caso. Retornar, ele vai retornar para o último slide exibido, que no caso seria o slide 2, tá? Qual a diferença do botão 3 para o botão 5? Para iniciar, você define, você pode definir alguma qualquer. Define o slide com a inicial, sem você clicar, você volta nele. Não, Nenhum. nenhuma. Página inicial é primeiro slide. E no caso 3, início. Então não vai fazer diferença nenhuma, né? Pois é. O que acontece na prova? Ele vai tentar te derrubar, colocando o ícone da casinha aqui, e ao invés de escrever página inicial, ele escreve página web inicial. Porque todo mundo acaba remetendo, né, a casinha como a homepage, né? Só que não existe homepage no PowerPoint, né? O que a gente vai ter é o slide inicial, o primeiro slide, beleza? Então, a partir do momento em que você tem ali mencionado o PowerPoint, apareceu a casinha, você já sabe que vai para o primeiro slide, tudo bem? Se ele colocou página web inicial, tá errado. Já pode colocar errado que isso não existe. Bom, PowerPoint, claro, ele é um programa de apresentações que permite que você trabalhe com animações. Essas animações, por sua vez, vão ser colocadas e editadas da seguinte maneira. Qualquer objeto colocado na apresentação pode ser animado. Então, para animar, você precisa ir justamente ali no grupo, né? No grupo não, desculpa, na guia animações, e aí você vem aqui no grupo animação. Dentro do grupo animação, você tem a opção de adicionar animações. E essas animações, elas são denominadas como animações de entrada, de ênfase, de saída e de caminhos de animação. O que é uma animação de entrada? Uma animação de entrada é aquela em que o objeto ele não será exibido na apresentação, ele só será exibido na hora que você clicar ou pressionar uma tecla do seu teclado. Aí ele aparece. Ele é uma animação de entrada. Claro, tem diversos tipos de como que ele vai entrar, mas ele vai entrar, né? Depois, animação de ênfase. O objeto já está na apresentação e eu quero chamar a sua atenção para ele. Então, eu posso escolher qualquer uma das opções de ênfase aqui que chame a atenção para aquele objeto. Pode ser trocar a cor, pode ser uma movimentação, pode ser um pulsar, mas tem que chamar atenção para aquele objeto. Então chama-se ênfase. Saída, como o próprio nome já diz, o objeto está lá, na hora que você pressionar, ele vai sair, desaparecer, de alguma forma. E temos os caminhos de animação. Caminhos de animação, o objeto vai percorrer o caminho determinado, seja por um tipo já específico ou por uma trajetória personalizada, onde você vai desenhar o caminho que o objeto deve percorrer. Esses são os tipos de animação que o PowerPoint trabalha. Esses tipos de animação não são compatíveis com as animações no LibreOffice Impress. LibreOffice Impress tem animação de entrada? Tem. Tem animação de saída? Tem. São as mesmas? Não. LibreOffice Impress tem animação de ênfase? Não tem. Então, ênfase aqui é uma coisa que você vai encontrar apenas no PowerPoint. Beleza? Deu para entender? Esses daqui, né, caminhos de animação, onde a gente tem as trajetórias, também é uma, vamos dizer assim, forma de trabalhar com o objeto que você tem ali na sua apresentação,
somente presente no PowerPoint também, tá? Bom, perguntinha sobre o PowerPoint. No PowerPoint 2010, a ferramenta Pincel de Animação permite copiar efeitos de animação de um objeto para outro, de forma semelhante à cópia de formatação de texto realizada com a ferramenta Pincel de Formatação. Essa afirmação ela está certa ou está errada? E aí? Quanto mais a gente pensa que sabe das coisas, mais a gente tem a certeza de que sabe das coisas, cara, né? Tá certo. É isso aí. O que acontece? Ali você tem, né, as palavrinhas-chave que o CESP trabalha. Então ele está dizendo assim, olha, o pincel de animação permite copiar efeitos de animação de um objeto para o outro. Permite, é verdade, né? E esse pincel é bem semelhante ao pincel que a gente utiliza para copiar as formatações que existem no próprio pacote Office, não precisa ser necessariamente no PowerPoint. Então, se eu quiser copiar, né, a formatação de, sei lá, negrito para uma outra parte que não está negrito, ele vai fazer a mesma coisa. E aqui, se eu coloquei uma animação X ali num objeto que está lá no meu próprio slide, posso usar o pincel, sim, né, para fazer a cópia dessa animação para outro que está ali. Sim. Ele fica onde no PowerPoint? No próprio local onde você vai fazer a inserção da animação. Quando você abre o painel de animação do lado ali, todas as animações estão listadas. Você tem o pincel de animação ali, onde você pode selecionar a animação que você colocou, clicar no pincel de animação e clicar no objeto que você quer animar com a mesma animação. Fica ali mesmo. Sim, senhor. Bom, e aí a gente tem aqui a apresentação de slides, olha só. Então você tem ali, né, uma guia chamada apresentação de slides, onde ele traz alguns elementos que são importantes no PowerPoint. Então, o primeiro grupo aqui que chama iniciar a apresentação de slides, que eu deixei ele destacado para você aqui embaixo, ele traz todas as formas com que você pode trabalhar a sua apresentação. Então a primeira opção que você tem aqui é iniciar a apresentação do começo. Mesma coisa que pressionar o F5. Mas eu também posso iniciar a minha apresentação a partir do slide atual. Aí é o Shift F5. Mas se eu quiser, eu posso transmitir a minha apresentação de slides através da internet. Então como é que funciona? Funciona assim. Eu montei a minha apresentação, clico aqui em transmitir a apresentação de slides, ele vai gerar um link. Esse link eu vou fornecer para as pessoas que eu quero que acompanhem a minha apresentação, né, através de e-mail. Então eu mando por e-mail para essas pessoas vão clicar no link e vai aparecer na casa delas, a partir do navegador dela, o seguinte, aguardando o início da apresentação. Quando eu colocar a minha apresentação para iniciar aqui a partir do começo, vai aparecer na casa de cada um a minha apresentação. Só que a pessoa, ela não vai ter o controle da apresentação. Quem vai ter o controle sou eu, porque eu estou fazendo uma transmissão. Então, se eu avançar o slide, vai avançar o slide na casa de todo mundo que está acompanhando. Porém, eu só estou apenas transmitindo a apresentação. Então, se eu falar, ninguém vai ouvir nada, certo? Porém, eu posso montar uma apresentação do PowerPoint com a minha voz. Como? Eu posso gravar a minha apresentação de slides. Como assim? Durante a apresentação, eu posso gravar a minha voz e essa voz vai ficar gravada em cada slide. Quando eu mudar de slide, eu vou ter um outro arquivo de voz gerado, onde o PowerPoint vai salvar todas essas informações. Se eu fizer a transmissão a partir do momento que eu já tenho esta informação gravada, todo mundo na casa vai ouvir a voz. Então imagine só, eu monto uma apresentação dessa de aula, coloco para transmitir, fico sentadão em casa tomando cerveja e você pensa que eu estou falando com você e na realidade é uma gravação. Pois é, pode acontecer, né? Está sendo ao vivo, porque a transmissão está acontecendo à medida em que eu vou avançando os slides. Mas eu não estou falando coisa nenhuma. Quem está falando é a própria gravação que eu fiz na apresentação, certo? Outro elemento que a gente tem aqui é a apresentação de slides personalizada, né?
Como é que eu vou trabalhar com esse cara aqui? Eu posso montar uma apresentação onde eu coloquei vários slides ali que são comuns para vários grupos que eu vou apresentar, só que em determinados grupos, alguns slides eu só preciso para aquele grupo. Eu não preciso de todos. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui a minha apresentação de slides personalizada e marcar quais são os slides que eu vou usar naquela apresentação. Sem criar uma nova, entende? Eu posso usar a mesma já existente. E aí eu marco aqueles slides que eu quero utilizar naquela apresentação. E aí eu coloco na sequência que eu quiser. Tem gente que confunde a apresentação de slides personalizada com a opção de ocultar slide. Ocultar slide é o contrário, né? Então eu tenho uma apresentação já pronta, só que para quem eu vou apresentar, alguns daqueles slides não devem ser exibidos. Então nesse caso, eu vou na opção ocultar slide e aí todos os slides que estiverem ali ocultos não irão aparecer na apresentação. Eu não deletei nada, eles continuam na minha apresentação, só que aqui, né, na tela cheia, eles não aparecerão. Então é isso que você tem quando você está na opção de ocultar slides, beleza? E um outro elemento que você tem aqui em apresentação de slides é o testar intervalos. O que é o testar intervalos? O testar intervalos permite que você possa, né, fazer o quê? Uma espécie de test drive da tua apresentação. Para quem faz apresentação de trabalho, de TCC, por exemplo, sabe que precisa respeitar um tempo para a apresentação. Não posso estourar, né? Então, para que você treine esta apresentação, você pode utilizar esse recurso presente no PowerPoint que ele vai trazer para você 2 cronômetros. Um é o cronômetro de exibição do próprio slide e o outro é o cronômetro de apresentação, o tempo total da apresentação. À medida em que você vai avançando os slides, cada um deles vai ser zerado, mas o total da apresentação continua. Por quê? Porque no final da apresentação, quando você está fazendo esse teste, o PowerPoint vai perguntar para você, escuta, você quer usar esses tempos para a apresentação? Se você disser que sim, o PowerPoint vai colocar todos os tempos medidos em cada um dos slides. Para quê? Para que você coloque na forma de transição de slides o modo de transição automática. Ou seja, eu posso fazer com que a apresentação aconteça automaticamente. Estou falando grego? Não. Não sei. Deixa eu exemplificar. Vamos ver que é melhor. Então, ó. Eu vou duplicar aqui, a gente vai ver ali um PowerPoint na versão 2016 mesmo, não tem problema. Vou abrir aqui mais um slide. Nesse slide aqui eu vou colocar uma cor para a gente conseguir enxergar a diferença entre eles, tá bom? Então, beleza. Pronto. Então eu vou vir aqui, ó, apresentação de slides, testar intervalos. Quando eu coloco testar intervalos, um reloginho aqui está contando o tempo de apresentação e ao mesmo tempo, tá, eu sei que está pequeno, mas aqui você tem 2 cronômetros, né? Esses 2 cronômetros aqui, um está contando o tempo de exibição desse slide e o outro está contando o tempo total da apresentação. Quando eu mudo de slide, um cronômetro zera e o outro continua, porque ele está contando o tempo total da apresentação. Quando eu terminar a apresentação, o que vai acontecer? O PowerPoint vai perguntar se eu quero utilizar esses, né, tempos nos slides. Claro, ele traz a informação de qual foi o total de tempo utilizado na apresentação e eu digo que sim. Quando eu coloco sim, em transições, eu posso, né, trocar aqui a opção para que o avanço dos slides seja feito de que maneira? Automática, após a quantidade de segundos que ele ficou ali exposto, né? Isso numa apresentação de TCC mostra que você tem o total domínio sobre a apresentação. Ninguém vai te interromper durante a apresentação para te fazer pergunta. Então, quer dizer, quando você vai fazendo esse treino
e aprimorando, ajustando para o tempo de apresentação real que você precisa, o que vai acontecer? Você pode manter esse camarada assim, sem pedir o auxílio do cara para trocar o slide para você ou do apresentador, né? Então, quem já fez uma apresentação para uma banca de professores, acho que sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente faz esse tipo de apresentação, nem tem apresentador às vezes, você tem que pedir para o cara ficar trocando. Faz gesto, né? Aí, né? Então, quer dizer, para você não ter que fazer isso, você pode utilizar esse recurso aí que está presente no próprio PowerPoint. E aí, a partir do momento que ele traz isso daqui para você, quando estiver na forma de apresentação, ele muda sozinho. Então, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho, né? Porque 20 segundos esperando vai ser muito. Então, vou esperar aqui, sim, 5 segundos, tá bom. Né? E aí a gente vai colocar em apresentação, você vai ver que ele vai mudar sozinho. Então, quando eu coloco em apresentação, espera lá os 5,47 segundos, ele vai trocar de um slide para outro sozinho, certo? Então, claro, veja aqui, o avanço com o slide continua. Se eu quiser voltar, por exemplo, eu posso, porque isso é uma medida de segurança. Imagine que no dia da apresentação você desembestou em falar e falou depressa demais. Você quer mudar o slide? Você pode. Então você pode avançar. E aí, a partir dali, ele segue o mesmo padrão, né? Da quantidade de tempo que foi exibido naquele slide. Beleza? Como que chama esse recurso mesmo? Testar intervalos, isso mesmo. Muito bom. Vamos voltar para lá. E vamos ver mais informações sobre o senhor PowerPoint. Beleza, turma. Então, aqui em apresentação de slides, eu também posso utilizar uma ferramenta disponível aqui nessas versões atuais do PowerPoint, que é o modo do apresentador. O que é o modo do apresentador? Então, tá aqui ó, uma opção para você marcar e trazer o modo do apresentador para você. Quando você opta por esse camarada aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui no seu computador, onde está fazendo a transmissão da apresentação, uma aparência diferente. Então eu vou ter aqui o modo do apresentador. Eu vou ter o quê? A miniatura dos meus slides, o slide atual e embaixo eu vou ter as informações sobre anotações que eu coloquei no meu slide. É como se fosse um telepronto, sabe que tem na televisão? O camarada faz a leitura lá naquilo que está em cima da câmera e tal, parece que ele está, né, decorou tudo aquilo. Na realidade ele está lendo. A mesma coisa pode acontecer quando você trabalha com o modo de exibição do apresentador. Claro que nas universidades eles não permitem esse tipo de uso, né? Mas você pode treinar a partir do modo de exibição do apresentador, quando ele traz ali para você todas as anotações que você colocou no slide. Se você não sabe disso que eu estou falando a respeito das anotações, você pode, a qualquer momento, vir na opção exibição e colocar lá para exibir as notas, as anotações que você tem ali nos seus slides. Posso, a qualquer momento, na hora que eu estou editando, na parte de baixo, escrever o que eu quiser. Isso não vai aparecer na forma de apresentação. Só vai aparecer ou aqui ou na hora de imprimir as anotações, tá? Então é mais um recurso que o PowerPoint traz para que você possa fazer uma apresentação sem ter aquela insegurança de ter aquele famoso branco na hora de falar, né? E aí, falando justamente nela aqui, na guia exibição, nós temos os modos de exibição que o PowerPoint permite que a gente trabalhe, né? Então, o modo normal a gente já comentou, classificação de slides a gente já comentou, anotações acabei de falar, que é a forma com que você vai trazer ali para você o slide principal e embaixo dele todas as anotações que você falou. Modo de exibição de leitura a gente também já comentou, é aquele que a gente vai ter a barra de status embaixo, barra de menu na parte de cima e os modos de exibição mestres. O slide mestre está presente em exibição, é aquele slide que permite que você possa acioná-lo sempre que for necessário colocar elementos para que se repita em todos os slides da apresentação. Então eu montei, por exemplo, uma apresentação que tem 300 slides. Esqueci de colocar a logomarca da empresa. Eu vou ter que fazer isso um por um? Não, eu posso optar pelo slide mestre.
E o slide mestre permite que eu possa inserir texto, imagem, formatações, o que eu quiser. E isso vai ser aplicado para todos os slides da apresentação ou não. Como assim não? Eu tenho também dentro do slide mestre o que? Cada formato, cada layout que eu tenho na apresentação. Então, se eu quiser, eu posso trabalhar com slides mestres separados. Como assim? Cada layout tem o seu formato, claro. E aí, se eu quiser trabalhar com alguma coisa que apareça somente naqueles slides, ele vai aparecer só naqueles que possuem aquele determinado layout. Então, você tem lá, tem o layout de texto e conteúdo, que é aquele que você tem o título e você tem ali, no caso, né, os tópicos. Eu posso optar por colocar ali uma informação somente naqueles slides que possuem aquele tipo de layout específico, né? Ou, se quiser, eu posso colocar para que se repita em todos os slides, independente do layout que seja. Aí, basta ir no primeiro slide mestre que a gente tem. Tudo bem? Tá dando para entender? Ou tá meio confuso? Se tiver meio confuso, é assim a gente resolve. Vamos a ver. Desculpa. Ó. Clicando ali, ó, você vai ver de novo o PowerPoint. No PowerPoint, quando eu venho aqui em exibir, que é na versão 2016 que a gente está, nós temos o slide mestre. No slide mestre, quando eu clico, ele vai abrir o slide mestre aqui para você, diversos slide mestres. Cada slide mestre que você está vendo aqui, eu vou diminuir aqui a nossa lupa para que você possa enxergar o slide principal aqui, né? Quando você clica nesse primeiro, este primeiro é o slide que eu vou chamar de mestre dos mestres, né? O que você colocar nele aqui vai se repetir em todos os slides, todos mesmos. Agora, se eu vier em qualquer um desses aqui que você está vendo que está trazendo layouts diferentes, eu posso escolher algo que se repita apenas aos slides que estão com este layout, com aquele formato. Então, por exemplo, eu tenho 300 slides na minha apresentação. Nesses 300 slides, eu tenho layouts diferentes aí durante a apresentação. E nesses formatos diferentes, se eu quiser colocar algo que se repita somente em determinados layouts específicos, eu posso optar por isso aqui. E aí eu coloco. Tá? Agora, se eu quiser que todo mundo siga o mestre, vou nesse cara aqui, que é o primeiro. Deu para entender agora? Deu? Então, veja que cada um traz um layout diferente. Você está vendo ali, né, no slide principal. Beleza? Muito bem. Bora. Outros elementos que eu posso trabalhar aqui, né, em exibição ou exibir, são os itens que eu posso colocar para trabalhar no PowerPoint ou não. Então, se eu quiser trabalhar com régua, eu preciso exibir a régua. Se eu quiser trabalhar com linhas de grade para fazer um posicionamento mais preciso dos objetos lá dentro do meu slide, também posso. Também posso trabalhar com as guias. Então, quer dizer, todos esses itens são itens que precisam ser exibidos, tá? Então, onde que eu vou encontrar? Ali, em exibição, ok? Em relação ao zoom, o zoom do PowerPoint segue o mesmo padrão do Word, tá? O único que é diferente é o do próprio Excel. Então, zoom de 500 também está presente aí no PowerPoint. E aqui a gente tem a forma como que eu quero trabalhar a exibição dos meus slides. Eu tenho 3 opções. A cor escala de cinza, preto e branco e colorido, né, que é o cor, certo? Quando eu trabalho com uma dessas opções, esta opção ela vai ser aplicada na apresentação inteira, a não ser que eu trabalhe com sessões diferentes, ok? Então o PowerPoint, ele permite isso, trabalhar com sessões diferentes. Impress, não permite. A partir do momento que eu escolhi um, para
todos os slides da apresentação no Impress, tá? Você que não sabe do que eu estou falando, LibreOffice Impress é o correspondente distante do interior do PowerPoint. Diga. Como sai a sessão no PowerPoint? Clicando com o botão direito do mouse na própria miniatura do slide, você já tem a opção de colocar uma nova sessão. Ele já traz isso para você, tá? E aí, em relação a imprimir os slides da sua apresentação, o PowerPoint, por padrão, quer que você imprima os slides em que formato? Na página inteira. E aí, todos os slides serão impressos desta maneira, isoladamente, cada um em sua página. Mas você pode optar por imprimir folhetos, né? Onde os folhetos podem ser impressos até um total de 9 slides na folha. 9 slides na folha é muita coisa, galera. Então, né, se tiver texto, vai ficar praticamente impossível de ler. Principalmente quando tem textos com tamanho de fonte, sei lá, 12. Imagina, 9 slides pequenininhos ali numa página, não. Até 6 slides é possível, ok? Quando não tem muito texto. Mas o ideal, 4 slides, 3 slides para acompanhar uma apresentação, porque automaticamente ele já coloca linhas ali para você fazer anotações, né? Então, nesse caso, você pode trabalhar com os folhetos desta maneira, beleza? Então, sempre que você quiser imprimir a sua apresentação com mais de um slide numa folha, você vai imprimir o que a gente chama de folhetos, tá? Agora, da mesma maneira que eu posso imprimir a apresentação, eu posso imprimir as anotações, eu posso imprimir, no caso, a estrutura de tópicos, onde ele vai trazer apenas o texto sem as imagens que eu tenho na apresentação, né? Então, eu posso sim optar por essas impressões sempre que desejado. Beleza? Agora sim, vamos responder questões a respeito do PowerPoint. Então tá lá. No PowerPoint, a exibição de um arquivo no modo folheto permite reduzir o tamanho dos slides, o que facilita a alteração da posição ou da sequência de apresentação dos slides que se encontram no arquivo. Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Ele está falando assim, reduzir o tamanho do slide para facilitar a autorização. Não, isso aqui é para impressão. Exatamente. A classificação dos slides, sim, ele diminui para que eu possa fazer a modificação, né, e posicionar os slides como eu quiser. Aí sim. Agora, nesse caso aqui, não. Tá, e na hora de salvar uma apresentação no PowerPoint? Eu posso salvar a apresentação por padrão, né, no formato PPTX, que é o formato que a gente trabalha com o PowerPoint, né? Então, é o padrão, você vai salvar, ele vai gerar um arquivo para que quando você clique nele, ele abra no PowerPoint. Ponto. É isso. Agora, eu também posso salvar a minha apresentação no formato PPSX. PPSX quer dizer, eu estou salvando no formato de apresentação de slides do PowerPoint. Então, nesse caso, quando eu clicar, ele não vai abrir no PowerPoint. Ele vai abrir onde? Ele vai abrir em tela cheia, né? E aí, eu não consigo fazer alterações neste arquivo. Está claro? O PPSX, Está claro ou não? Ah, então tudo bem. Agora, se eu faço uso de artimanhas para poder fazer essa alteração, já é outra história, né? Então, quer dizer, se eu vou forçar o arquivo a ser aberto dentro do PowerPoint, é outra história. Mas, quando eu clico no arquivo, eu consigo fazer alterações nele? Não consigo, porque ele já vai abrir em apresentação. O que eu posso fazer é seguir a apresentação. Editar, eu não consigo. Entendeu? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Tá bom? Beleza? Então tá. PowerPoint, assim como qualquer outro programa do pacote Office, quando você vai lá em tipos de arquivo, ele vai trazer outros formatos para ser salvo a apresentação, tá? Também segue o mesmo padrão do Word. Se eu quiser salvar a minha apresentação com senha, eu também posso vir aqui em ferramentas, né? Opções gerais, ele vai salvar com senha também. Ele deixa salvar em PDF? Deixa salvar em PDF. Aqui ele salva em PDF diretamente em tipo de arquivo. Coisa que o Impress não traz, ele tem que exportar para PDF, né? Então, também tem essas diferenças, beleza?
Olha lá, mais uma perguntinha sobre o PowerPoint. Um arquivo com a extensão PPSX representa um conjunto de slides de apresentação que pode ser editado pelo programa Microsoft PowerPoint. Ou seja, o arquivo pode ser aberto no modo normal e alterado livremente pelo usuário. Não. Calma. Calma. Primeiro veja. Ó. Pode ser editado pelo programa Microsoft PowerPoint. Ele está dizendo que eu vou abrir no programa Microsoft PowerPoint. Entendeu? Então aqui ele já está dizendo que se eu salvei um arquivo PPSX e abrir pelo programa PowerPoint, eu posso editar? Posso. Entendeu? O usuário consegue editar um PPSX através do próprio arquivo? Não. Então ele está mencionando aqui, ó, né? Pode ser editado pelo programa Microsoft PowerPoint, ou seja, o arquivo pode ser aberto no modo normal e alterado livremente pelo usuário. Isso é verdade, né? Isso é verdade. O que eu não consigo fazer é, encontrei um arquivo PPSX, cliquei nele, eu posso editar nele ali? Nele mesmo? Não, não dá. Eu preciso do PowerPoint. É isso que eu quero que vocês entendam. Nesse caso aqui, a afirmação ela está correta. Aí não seria um arquivo Entendeu? fechado, né? Isso, exato. Então é assim, o que muitas pessoas fazem? Esse PPSX a gente geralmente recebe quando chega final de ano, tal, as pessoas mandam aquelas apresentações de PowerPoint com musiquinha, blá blá blá, né? E aí geralmente tem vírus, pois é. Aí o que acontece? A galera vai lá e quer fazer com que aquela apresentação seja dela. Ela quer trocar o nome do cara que está lá no final e pôr o nome dela. É possível? É possível. Como? Baixo o arquivo lá no meu computador, não é isso? Baixei o meu arquivo no computador, abro o PowerPoint, aí eu vou lá em arquivo abrir e localizo o arquivo no computador. Aí o que eu estou fazendo? Estou forçando aquele arquivo a ser aberto no modo normal dentro do PowerPoint. Aí eu consigo fazer a modificação. Agora, quando você recebeu aquele arquivo e clica nele, você não tem a opção de edição. Você não consegue editar diretamente nele. Eu preciso forçá-lo a ser aberto no PowerPoint. Exatamente, ele funciona como se fosse um videozinho. Abrir o vídeo, eu não consigo fazer nenhuma modificação nele, né? Agora, se eu pegar esse vídeo e colocar num editor de vídeo, eu consigo fazer o que eu quiser com ele. A mesma coisa. Deu para entender? Beleza? Ótimo! Chegamos no famoso LibreOffice aí, ele, cara. O LibreOffice ele é aquele programa de graça que está disponível na internet, não é isso? E aí, no caso, ele vem fazer uma espécie de paliativo para quem não tem o pacote da Microsoft, né? As empresas, elas adotam o LibreOffice por uma razão óbvia, ele é de graça, né? E ele traz algumas características importantes. Uma das características, além de ele ser de graça, que pode ser baixado gratuitamente na internet, ele é do tipo open source, né? Então, o que quer dizer open source? Ele traz o código-fonte aberto. O que quer dizer trazer o código-fonte aberto? O código-fonte aberto permite que uma pessoa que tenha conhecimento para isso possa fazer modificações no programa, né? Então ela pode acrescentar funcionalidades, tirar funcionalidades, moldar o programa de acordo com a realidade dela. Então ela vai trabalhar da maneira que ela bem entender, né? Agora, se você é uma pessoa que não tem esse conhecimento, você vai trabalhar com o LibreOffice, assim como você trabalha com o Microsoft Office. O Microsoft Office, ele não tem o código-fonte aberto, é fechado. Mesmo que você tenha conhecimento para isso, você não consegue mexer. Você vai ter que trabalhar da maneira com que ele foi construído, né? E o fato de ele possuir o código-fonte aberto permite que programadores espalhados, né, em várias regiões possam fazer modificações. Essas modificações, quando pertinentes, são passadas para a comunidade, aqui no caso do LibreOffice, e aí, se essa alteração for uma alteração que vai trazer benefícios para todos, eles lançam essa modificação como uma atualização para você. Então você que tem o LibreOffice,
de vez em quando, recebe as atualizações que foram feitas por esses usuários, ok? Então, o que acontece? O LibreOffice, ele vai trazer para você atualizações praticamente constantes. Sempre tem uma atualização para você fazer, né? Então, hoje, se você baixou o LibreOffice, você pode ter certeza que daqui, no máximo um mês, você tem uma atualização nova para ser feita, tá? Então, um dos conselhos que eu passei para vocês em aula era baixar o LibreOffice, né? Não baixe o LibreOffice Beta, aquele que está em teste. Baixe o LibreOffice que já está seguro, que não tem nenhuma versão de teste, né? E ele já traz essa opção para você fazer o download. Na hora que você faz o download, instale o LibreOffice no seu computador para que você tenha uma referência visual. Tudo aquilo que você consegue enxergar, você consegue gravar com mais facilidade na sua mente. Agora, trazer para você aqui o LibreOffice, você nunca tocou nele, nunca viu, nunca chegou a ver os ícones que estão lá, dificilmente você vai guardar a informação, porque você sempre vai fazer uma comparação com o que você usa, que é o do pacote Office. E aí, fazendo esse tipo de situação, você vai gerar conflito na hora da prova. E é exatamente isso que eles querem, que você tenha esse conflito. Então, por isso que eu pedi que você baixasse o LibreOffice, tá? Uma das coisas que a gente precisa lembrar a respeito do LibreOffice é justamente das extensões que o LibreOffice trabalha. O LibreOffice ele vai trabalhar com a extensão ODT quando se trata do Writer, que é o equivalente ao Word, o ODS, que é o Calc, equivalente ao Excel, o ODP, que é o Impress, de apresentações, equivalente ao PowerPoint, e aí a gente tem o Base e o Draw. Base, equivalente ao Microsoft Access. Só que nesse caso não está sendo abordado na nossa prova, graças a Deus, né? Então nesse caso você não precisa se preocupar com esses dois últimos aqui. Esse não tem nem correspondente na Microsoft, né? Então esses dois precisam ser mencionados porque o LibreOffice compõe destes programas. Então uma afirmação do CESP, onde ele fala, olha, o LibreOffice é uma suíte de aplicativos de escritórios compostas por Writer, Impress e Calc, está errado. Porque ele ainda precisa mencionar o Base e o Draw. Aí sim está correto. Entendeu? Então ele não pode mencionar somente os 3. Ele tem que mencionar os 5. Aí você tem ali o pacote completo. Tá claro? Por isso que a gente menciona ali os 5. Além dessas extensões, a gente não pode esquecer que existe também uma outra sigla que eles vão jogar na prova como se fosse uma extensão, mas não é. Então é a sigla ODF. O Access, exatamente. O Base é o correspondente ao Access, né? O Microsoft Access lá, que é de banco de dados. Essa sigla aqui está presente em todos estes programas, tá? O ODF significa formato de documento aberto. Então, qualquer um dos programas que você trabalhar aqui e salvar um documento, ele vai ter o formato ODF. Então, cuidado com aquelas armadilhas de prova, onde ele traz